vamos ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossos entendimentos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, nous avons lu ta parole. Senhor, lemos a tua palavra. Nous prions que tu nous donnes l'interprétation. Rogamos que tu nos dá a interpretação. Amène-nous dans le lieu céleste. Exalta-nos no lugar celestial. Que nous oublions nos maisons. Que esquecemos nossas casas. Que nous puissions nous consacrer ces moments à toi, Seigneur. Que possamos consagrar este momento a ti. Que nous soyons ici rassasiés. Que sejamos assim repletos. Et consolés par la parole. E consolados pela palavra. Oins-moi ton serviteur. Unge-me teu servo. Oins aussi l'interprète. Também unge o intérprete. Prends la prééminence dans la salle. Toma preeminência na sala. Dispose les cœurs de ton peuple. Dispõe corações do teu povo. Au nom de Jésus. No nome de Jesus. Amen. Amém. Vous allez vous asseoir. Vão sentar-se. Nous sommes en train de parler sur la puissance des transformations. Estamos a falar sobre o poder de Deus para transformar. C'est la puissance des transformations. E o poder de transformação. Pour bien comprendre cela, para bem entender aquilo, nous sommes allés à l'Éden. Nós voltamos no Éden. Nous avons vu au commencement, vimos logo no princípio, qu'il n'y avait rien. Que não havia nada. Le ciel était informe et la terre informe et vide. A terra era sem forma e vazia. Il n'y avait rien. Não havia nada. Mais Dieu voulait appeler un monde à l'existence. Mas Deus quis chamar o mundo na existência. Il n'y avait rien, il n'y avait que les ténèbres. Não havia nada, só as trevas. Les eaux remplissaient toute la terre. As águas enchiam toda a terra. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. O Espírito de Deus se movia acima das águas. Et Dieu voulait que de ces ténèbres-là, e Deus quis que no meio daquelas trevas, de ces chaos-là, daquelas quedas, de ces profonds, total informe et vide, naquela profundeza sem forma e vazia, qu'il y ait un jardin d'Éden. Que haja jardim do Éden. Et qu'est-ce qu'il a fait? O que ele fez? Il a parlé. Ele falou. Dans sa parole créatrice, na sua palavra criadora, il a dit qu'il y ait. Diz que haja. Qu'il y ait la lumière. Que haja luz. Et la lumière fit. E houve luz. Qu'il y ait ceci. Que haja isso. Il y avait cela. E houve aquilo. Qu'il y ait les semences. Que haja semente. Il y avait les semences. E havia semente. Qu'il y ait l'homme. Que haja homem. Et la femme. E a mulher. Il y en avait. E havia. Tout ce qu'il avait besoin. Tudo que ele necessitava. Il appelait ça par la parole. Ele chamou isso pela palavra. De néant. De nada, il y a un jardin d'Éden. E houve jardim do Éden. De chaos, de queda, de vide, de vazio, de ténèbres, das trevas, de la saleté, da sujeira. Là est sorti un jardin d'Éden. Dali saiu jardim do Éden. Amen. Amen. N'est-ce pas ce merveilleux? Não é maravilhoso? Et cette même parole, e esta mesma palavra, c'est celle qui est revenue dans ce temps de la fin. É ela que voltou no tempo do fim. Nous avons vu que Jésus dans son jour, vimos que Jesus no seu dia, il pouvait prendre la terre, podia pegar a terra, il pouvait prendre ça, podia pegar isso, et faire un peu avec les salives, misturar com saliva, et appliquer. E aplicava. Et quelqu'un était guéri. E alguém foi curado. Vous pouvez prendre de l'eau. Pode pegar a água. Changer ça en vin. Mudar isso em vinho. Mais dans ce temps de la fin. Mas neste tempo do fim. La parole créatrice. A palavra criadora. Le troisième pôle. A terceira puxada. La puissance de Dieu. O poder de Deus. Est revenu. Voltou.
dans un homme. no homem. Il a parlé. Ele falou Les écrivains furent créés. e os quilos foram criados. Et il a parlé. Ele falou, L'épouse est là. a esposa está aí. C'est que nous sommes ici. O que nós somos aqui C'est la parole parlée. é a palavra falada Des néants, do nada. un baptiste. Batista Il ne connaissait même pas. não conhecia, Le message va prendre cette ampleur. mas a mensagem vai tomar essa implora. Lui-même, Ele mesmo, un seul individu. só indivíduo Qu'il y ait, que haja, qu'il y ait, que haja, qu'il y ait, que haja, qu'il y ait. que haja. Tout ce qu'il appelle, Tudo que ele chama, et Dieu amène ça à l'existence. e Deus traga isso na existência. Donc vous êtes ici, vous êtes la parole de Dieu parlée. Vocês estão aqui, sois a palavra de Deus falada. Vous venez de néant, Você não está vendo nada, mais Dieu vous suscite toujours. mas Deus sempre está a suscitar. Vous croyez toujours. Creia sempre. C'est ça la puissance de Dieu. É isso o poder de Deus. Il y a des gens ici, Há pessoas aqui, Dieu les a pris vraiment trop loin. Deus lhes tomou muito longe. Dans des bars, Lá nos bares, comme nous ici. como nós aqui. Nous ne venons pas dans des familles chrétiennes. Nós não estamos a vir nas famílias cristãs. Mon père est catholique. Meu pai é católico. Ma mère catholique. Minha mãe é Il n'y a católica. rien de bon là-bas. Nada de bom que está aí. Mais dans des choses comme cela, Mas nas coisas assim, Dieu prend des hommes Deus toma lá os homens. à travers de la parole parlée. Através da palavra falada. Nous sommes là. E estamos aí. Nous sommes le fruit de la parole. Somos fruto da palavra. Il y a des gens ici qui doivent jubiler quand je dis ces choses. Há pessoas aqui que devem jubilar quando digo essas coisas. Il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Os outros não entendem de nada. Par exemple, ces enfants qui naissent dans le message, Por exemplo, essas crianças que estão a nascer na mensagem, on l'a consacré ici. lhe consagraram aqui. On a mené depuis qu'il était bébé. Lhe levaram desde a sua infância. Son église, c'est ça. Essa igreja, a igreja dele é esta. Il vient depuis qu'il est né toujours ici. Desde que ela nasceu, sempre vem aqui. Il ne voit pas vraiment l'impact de la chose qu'il a. Ele não entende o impacto desta coisa, irmã. Demandez-nous ici. Pergunta a nós aqui. Nous qui étions des païens. Nós é que éramos pagãos. Nós. Demandez des mamans ici. Pergunta essas mamãs aqui. Ma maman va dire pantalon pensate. Essas mamãs que metiam calças até aqui. De ces choses sales là. Daquelas coisas sujas aí. Dieu a pris cela. Deus tomou aquele. Il a façonné. E ele talhou aquilo. Il a formé une épouse. Ele formou a esposa. L'épouse vient de la saleté. A esposa vem da sujeira. L'épouse ne vient pas de la propriété. A esposa não vem da limpeza. De néant. De nada. Dieu est en train de transformer. Deus está transformando. Moi je crois la puissance de transformation. Eu creio no poder de transformação. Quelqu'un qui était possédé par le diable. Alguém que foi possuído pelo diabo. Mais il dit amen à ce message. Mas dizer amém a esta mensagem. Sa vie commence à se transformer. Você começa a se transformar. Oh. Quand je vois la sœur Berthe là que Tu vê a irmã Berta lá atrás. Là s'asseoir dire amen à ce message. Está sentada ali dizer amém a esta mensagem. Cette sœur là. Aquela irmã. Lui-même peut battre 10 hommes. Ela própria pode bater 10 homens assim. Cette sœur là. Aquela irmã. S'il est en colère. Se ela está nervosa. Va le toucher. Vai lhe tocar ainda. Va te donner des coups de tête. Vai te dar cabeçada. Impossible. Impossível a irmã. Même si 10 hommes. Pode ser 10 homens. Ne peut pas la maîtriser. Não pode lhe acalmar. Mais elle est là. Ela está aí. Calme. Calma. Nous avons enlevé tous les cameaux là. Tiramos todos aqueles camões. Et elle est en train de dire amen à la E parole. ela está a dizer amém na palavra. Elle n'a plus de force. Ela já não tem mais Elle força. a perdu toute la force. Perdeu toda a força. Ça c'est quelque chose qui se passe. Isso é algo que acontece. Ça c'est Dieu en scène. Esse é Deus na cena. Oh, je dis amen à cela. Eu digo amém a isto. Irmã, Comment ça? como então isso? Toi tu es venu ici, tu es né ici. Você vieste daqui, nasceste aqui. C'est pourquoi tu joues avec la parole. Por isso está a brincar com a palavra. Nous étions des vrais païens. Nós éramos verdadeiros pagãos. Voltava bêbado em casa. Toute la nuit à la barre. Toda noite no bar. Le matin, on retourne à la maison. Quiti. De manhã a voltar em casa. On me dit
Diamba, tala mulai wana. Você vai fumar diamba, olha, bem comprido. Bob Marley. Bob Marley. Ngaïnde Bob Marley. Sou eu, Bob Marley. Mais la parole, Mais a palavra, le message du temps de la a mensagem do tempo do fim, ça prend la personne comme cela, pega a pessoa desse gênero. ça les transforme. Isso o transforma. Ça fait de lui un chrétien Vai véritable. ter cristão verdadeiro. C'est le plus grand miracle. É o maior milagre. Amém. Alléluia. Amém. Et aussi, il y a des gens qui sont venus me préduire ici. E a pessoa que vier aqui mão vazia, Ils n'avaient absolument rien. não tinha nada, Mais seulement disant amen à la parole, somente dizendo amém na palavra. je commence aussi à voir leur vie changer un peu. Começa a ver também a vida dele mudar um pouco. Il n'y a pas d'autre fétiche. Não tem outro C'est feitiço. seulement aimer la parole. Somente a palavra. Dire amen à ce message. Dizer amém a esta mensagem. D'inayant, De nada, sans influence, sem influência, sans famille, sem família, sans un ministre de la sem famille, ministro na família, mais de la parole mas simplement. somente da palavra. Ça va commencer à te bénir. Vai começar a te abençoar. Alléluia. Amém. Comment ça? Como é isso? Je croyais que tu vas dire amen. Eu pensava que você vai dizer amém. N'est-ce pas, nous sommes transformés Não é que somos transformados de jour en jour. de dia após dia. Je ne peux pas ici glorifier la force du diable. Aqui eu não estou para glorificar a força do diabo. Je suis venu pour vous dire que le message est plus puissant, Eu vim para vous dizer a mensagem é mais poderosa, capable de nous transformer. capaz de nos transformar. Ça nous a déjà transformés, ça nous transforme encore. Isso já nos transformou e continua a nos transformar. Par la parole parlée. Pela palavra falada. Nous croyons que Dieu a envoyé la parole. Nós cremos que Deus enviou a palavra. Les prédicateurs ont prêché la divinité sur la terre. Os pregadores pregaram a deidade sobre a terra. Mais la divinité, elle est où? Mas a divindade está onde? Elle est dans vos cœurs. Está nos vossos corações. Qu'est-ce qu'elle est venue faire? Ela vem fazer o quê? Le prophète de Dieu dit, O profeta de Deus diz: la même puissance qui a créé le ciel et la terre o mesmo poder que criou os céus e a terra est en vous maintenant. está em vocês agora, irmão. Ça peut créer Pode criar un nouveau monde. novo mundo. Si vous le voulez, Se você quiser. ça dépend de l'atmosphère dans laquelle tu vis. Isso depende da atmosfera sobre a qual tu vives. Il y a des gens, même si nous prêchons ici, A pessoa, apesar de nós estamos a pregar aqui, ils n'arrivent pas à entrer dans une bonne atmosphère. não consegue entrar numa boa atmosfera. Le problème, le souci, Problema, inquietações, tout ça, c'est une mauvaise atmosphère. tudo isso é uma má atmosfera. C'est le diable. É o diabo Créer une autre atmosphère. cria uma outra atmosfera. Et cette atmosphère, lui-même va appeler à l'existence là où il n'y en a pas. E aquela atmosfera, ela mesma, vai criar na existência onde não há nada. Vous n'avez pas besoin d'une famille royale ou un ministre dans la famille. Ici, dans le message, vous n'avez pas besoin. Você aqui na mensagem não precisa ser numa família real ou ter um ministro na família. Aqui na mensagem não é necessário. Oubliez les hommes. Esqueça os homens. Vous avez la parole. Vocês têm a palavra, irmã. C'est dans la parole où il y a les toutes choses que vous avez besoin. É na palavra onde há todas as coisas que você necessita. Le mariage, c'est dans la parole. O casamento está na palavra. Le millénium, c'est dans la parole. O milênio está na palavra. Les dollars, c'est dans la parole. Os dólares estão na palavra. Le voiture, c'est dans la parole. As viaturas estão na palavra. L'enlèvement, c'est dans la O parole. arrebatamento está na palavra. Tout ce que vous avez besoin, Tudo que você precisa, Dieu l'a placé dans la parole. Deus o colocou na palavra. Amém. J'allais dire quelque chose, je ne sais pas si vous allez croire. Ia dizer alguma coisa, não sei se vão acreditar. Vous allez prendre ça. Vão tomar isso?
Quand la parole a été révélée, Quando a palavra foi revelada, dans cette parole-là, naquela palavra aí, Dieu a vu tous les problèmes dans cette tâche ici. Deus já viu todos os problemas desta era aqui. Et il a déjà résolu cela E ele já resolveu aquilo. avant même que le problème arrive. Antes que o problema chega, Donc chaque problème que vous voyez, esse problema que você está vendo, la parole a déjà trouvé la solution il y a longtemps. a palavra já encontrou solução há muito tempo. Et je dis amen à cela. E eu digo amém à palavra. Amen. Amém. Qu'il y ait Que haja le mangue. as mangas. Il n'a pas créé les manguiers, Ele não criou a mangueira, mais il a créé la semence. mas ele criou a semente. Dieu, pour avoir un arbre, Deus, para ter uma árvore, il n'a pas besoin d'un arbre pour commencer. ele não precisa uma árvore para começar. Il a besoin d'une semence. Ele necessita de uma semente. Il prend cette semence-là, Ele pega aquela semente il dit qu'il y ait la mangue. e ele diz que haja manga. Il s'assoit. E ele senta. Dans la place de la mangue, on ne verra pas l'avocatier. No lugar da mangueira, não vão ver abacateiro. Lui n'a pas appelé l'avocat. Ele não chamou abacate. Il a appelé juste ce qu'il lui a pensé dans son esprit. Ele chamou justamente aquilo que ele pensou no espírito dele. Je veux Eu quero mangue. a manga. Il se repose. E ele se repousou. Cette parole qui est sortie, É aquela palavra que saiu, c'est cette parole qui va devenir la mangue. é aquela palavra que vai tornar a manga. Ema. Et de cette mangue-là, E daquela manga, tout un arbre va sortir. toda uma árvore vai sair. Et de cet arbre-là, E naquela árvore, beaucoup de mangues vont sortir. muitas mangas vai sair de lá. Et de ces mangues-là qui vont sortir, E daquelas mangas que vão sair, une forêt va sortir. uma floresta vai sair. Ema. Est-ce que j'ai dit quelque chose pour quelqu'un? Falei alguma coisa para alguém? Je ne sais pas si vous avez compris. Não sei se vocês entenderam. La foi A fé dans la parole na palavra vous donne tout ce que vous avez besoin comme l'arbre. te dá tudo que você precisa como a árvore. C'est seulement la foi. É somente a fé. Si vous avez la foi, Se você tiver a fé, dans cette foi-là, naquela fé, il y a tout ce que vous pouvez avoir besoin. há tudo que você pode necessitar. Les chèques blancs, Cheque branco, tout ce que tu vas appeler, tudo que você vai chamar, ça se trouve dans la foi. isso se encontra na fé. Une petite semence, Uma pequena semente, un grain de moutarde. grão de mostarde. Et pourquoi Jésus a dit, Por isso Jesus disse, si vous avez la foi se tiver a fé comme un grain de sénévé, como grão de mostarde, vous pouvez déplacer des montagnes. pode deslocar montanhas. Parce que dans les grains là de la foi, Porque naquele grão aí da fé, si la personne a vraiment la révélation, se a pessoa tem na verdade a revelação, ça peut lui donner des grandes choses qu'il a besoin. pode lhe dar grandes coisas que ele precisa. Vous n'avez pas besoin de grandes choses. Você não precisa ver grandes coisas. Vous commencez, vous avez besoin seulement de la foi. Para começar, precisa-se daquela fé. Ce n'est pas ça mon thème, Não é isso a minha tema, mais c'est pour révéler quelque chose à quelqu'un. mas é para revelar algo no alguém. Je ne sais pas si ça entre. Não sei se está a entrar. Je ne sais pas si ça va. Não sei se isso vai bem. Qu'est-ce que tu as besoin? Precisa de quê? C'est seulement de la foi É somente a fé dans la parole. na palavra. La même parole là Aquela mesma palavra peut t'amener trop loin si tu crois. pode te levar distante se você acredita. Regarde, Olha, comme ça. assim. Une graine, hein, comment on appelle? Grão é assim.
balobaka graine, une graine, les grains. Une graine. Naïbi sous-souté. Não sei mais. Une graine. Grão. Graine moko comme ça. Grão assim. Bafunguli mabele. Vão abrir a terra. Batie yango. Vão colocar. Après. Depois. Bazipi yango. Vão fechar. Tout un arbre est là-bas. Toda uma árvore está aí. Tout un arbre. Toda uma árvore está lá. Toi aussi tu es plus grand que tu peux le penser. Você também é maior, é mais grande que você pode Si imaginar. seulement tu crois, Se somente tu crês, ce que tu peux devenir, tu n'as pas encore imaginé. o que você pode tornar, ainda não imaginaste. Alléluia. Amém. Qu'il y ait des avocats. Que haja abacate. Dans cette parole qu'il y ait, Naquela palavra que haja, il y a toute la puissance, tem todo o poder, tous les mécanismes todo o mecanismo pour que cette parole-là para que aquela palavra ne retourne pas à Dieu não volta para Deus sans avoir accompli le but pour lequel il l'a prononcé. sem, portanto, cumprir o objetivo pela qual ela foi pronunciada. Quand Dieu a parlé, Quando Deus falou, il s'attend ele se espera que sa parole que a sua palavra puisse accomplir son but. possa cumprir o seu objetivo. Est-ce que dans ce temps de la fin, Dieu a parlé? Será que nesse tempo do fim, Deus falou? Est-ce que Dieu a parlé? Será que Deus falou? Est-ce que vous croyez vraiment que Branham est prophète de Dieu? Você crê na verdade que Branham é profeta de Deus? Est-ce que la parole sort de la bouche du prophète? Será que a palavra saiu da boca do profeta? Tout ce que la parole a prononcé dans la bouche de Branham, Tudo que a palavra pronunciou na boca de Branham ça finirait par accomplir son but. acabará-se para se cumprir e a cumprir o seu objetivo. Amém. Qu'il pleuve, Que chove, qu'il neige, que neva, que les gens rejettent que as pessoas rejeitam de tout mon cœur, de todo o meu coração, à moins qu'il soit faux. a menos que seja falso. Mais s'il est un véritable Mas se prophète, ele é um verdadeiro profeta, le message atteindra son but. vai atingir o seu objetivo. Moi, je le crois Eu creio disso avec toute mon âme, de toda a minha alma, avec toute ma force, com toda a minha força, avec tout mon esprit, com todo o meu que espírito, le message e a mensagem atteindra son but. atingirá o seu objetivo. Irmão, Quel est le but du message? qual é o objetivo da mensagem? C'est de ce message É desta mensagem que sortira que sairá une épouse uma esposa sans tache, sem mancha, ni ride, sem ruga, ni quelque chose de semblable. nem nada de semelhança. Que le diable le veut ou pas, Do diabo querer ou não, ce n'est pas mon problème. não é meu problema. La parole est déjà prononcée. A palavra já foi pronunciada. Ça finirait Acabará par s'accomplir. para se cumprir. Irmão, Elohim a pensé, Elohim pensou, le prophète a parlé, o profeta falou, et moi, e eu je dis simplement Amen. digo simplesmente amém. Même si moi je n'arrive pas à vivre cette Se parole, eu não consigo viver aquela palavra, mais je vous dis la vérité, eu digo a verdade, la parole là ne faillira pas. aquela palavra não vai falhar. Même si moi je faillais, Mesmo se eu falhar, le message ne faillira pas. a mensagem nunca vai falhar. Dites Amen à la parole. Diga amém na palavra. Même si toi tu deviens païen, Mesmo você tornar pagão, tu commences à mettre les pantalons, começa a vestir calça, ne t'en fais pas. não se preocupa. La lumière A luz finira par continuer sa course. acabará para continuar a sua corrida. Dites Amen à la Diga parole. amém na palavra. Alléluia. Irmã,
Dieu n'a pas besoin d'un homme pour l'appuyer. Deus não precisa homem para lhe apoiar. Dieu lui-même appuie sa propre parole. Deus ele mesmo apoia a sua própria palavra. Il le confirme. Ela o confirma. Il appuie. Ele apoia. Il veille. Ele vigia. Pour que cette Para parole que esta palavra ne retourne pas à lui. não volta para ele. Sans avoir accompli E portanto cumprir le but pour lequel o objetivo pela qual cela a été sorti. aquilo foi saído. Alors il faut être un peuple pur. Tem que ser um povo puro. Si les autres s'essuient, Se os outros estão se sujar, laissez-les s'essuyer. deixa eles se sujar. Si les autres sont dans l'internet Se tout le os temps, outros estão nas coisas do mundo, dans l'internet, no internet, laissez-les. eles deixam. Toi, Você prends la position toma posição de la parole. da palavra. Identifie-toi à cette épouse-là Identifica-te naquela esposa aí qui va atteindre le but. que vai atingir o objetivo. Moi, je dois être l'épouse. Eu devo ser a esposa. Moi, je vais être l'épouse. Eu quero ser a esposa. Dites à ton voisin, moi. Diga ao teu vizinho, eu. L'épouse là dont le pasteur Claude prêche, Aquela esposa que o pastor Cláudio está a pregar. c'est bien moi. Esse sou eu. C'est bien moi. Esse sou eu. Eu lá. C'est moi. Sou eu. La parole là qu'on prêche là, Aquela palavra que está a pregar aí. c'est même moi qui dois atteindre ça. Eu é que vou atingir aquele Même si objetivo. tu dis que ce n'est pas toi, Mesmo dizer que não é você, la parole a déjà dit a palavra já diz de ces pierres. dessas pedras. Dieu peut susciter Deus pode suscitar un enfant de Dieu. filho de Deus. Donc même si toi tu ne veux pas, Você não quer, mais une pierre va se lever uma pedra vai se levantar. et cette pierre dira amen à la E parole. aquela pedra dirá amém. Et je suis cette pierre là. Eu sou aquela pedra aí. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Merci Jésus. Obrigado, Jesus. Fini les soucis. Acabou a preocupação. Je suis un candidat du ciel. Eu sou candidato do céu. Je vais au ciel. Eu vou ao céu. Je serai enlevé. Serei arrebatado. Qu'il pleuve, qu'il neige. E chove com Il neve. y aura un enlèvement. Haverá arrebatamento. Et je fais partie de Eu l'enlèvement. faço parte do arrebatamento. Alléluia. Amen. Ne forcez pas les gens. Não força, não impura a pessoa com força. Tu dois vivre la parole. Deve viver a palavra. Tu dois vivre la parole. Deve viver a palavra. Oh, vai passar o seu tempo. Est-ce qu'il est la parole pour commencer? Est-ce qu'il vient de Dieu? Para começar, ele é a palavra, ele vem de Deus. Les semences qui viennent de la As parole sementes que vêm da palavra vont se conformer à la parole. devem se conformar na palavra. Les semences qui viennent de Dieu, As sementes que vêm de Deus ils vivront la parole. vão viver a palavra. Ils vont se transformer Eles vão se transformar à l'image de la parole. na imagem da palavra. Pourquoi vous forcez trop de gens? Você está a forçar muita gente. Et les gens sont là, ils ne peuvent pas vivre la parole. E as pessoas estão aí, não conseguem viver a palavra. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer un peu? Posso continuar um pouco? Ça va? Está tudo bem? Jusque-là, nous sommes d'accord? Até ali, estamos a andar junto? Qu'il y ait, Que haja, qu'il y ait, que haja, qu'il y ait. que haja. Ça, c'est qui parle comme ça? Quem fala assim? C'est qui? É quem está falando assim? C'est la parole. É a Parce palavra. qu'on sait qu'au commencement Está dito no princípio, était la parole. era a palavra. Qu'il y ait, qui dit qu'il y ait? Quem está falando que haja, C'est la parole. é a palavra. Et dans ce temps de la fin, E nesse tempo do fim, qu'il y ait, que haja, qu'il y ait, que haja. qui parle? Quem fala? C'est la parole. É a palavra. Ce n'est pas Branham. Não é Branham. C'est la parole à William Branham. É a palavra é William Branham. La parole a besoin toujours d'un homme A palavra sempre precisa um homem afin qu'il parle. para que ele fala. Parce qu'il a besoin de la voix. Ele precisa da voz. Et cette voix-là, s'il n'y en a pas, E aquela voz se não tem, la parole ne parlera pas. a palavra não vai falar. Alors moi aussi, je suis une portion de cette parole. E eu também sou uma porção dessa Alors palavra. je prononce aussi la parole. Vou pronunciar também a palavra. Qu'il y ait des hommes d'affaires. Que haja homem de negócio. Qu'il y ait des femmes Que d'affaires. haja mulher de negócio. Qu'il y ait des hommes Que spirituels. haja homem espiritual. Qu'il y ait. Que haja. Alors croyez cela. E creia nisso. Qui t'amène à la parole. Diga amém a Et palavra. vous allez devenir la parole. E vai tornar a palavra. Amen. Irmão.
Et dans ce bel jardin, E nesse belo jardim, on devait laisser chaque semence se reproduire selon son espèce. deveria deixar lá no jardim cada semente se reproduzir segundo a sua espécie. Mwana lion azala nani? O filho do leão seja quem? Mwana lion, lion. O filho do leão, leão. Mwana nzoko O filho do elefante, azala nani? que seja quem? Nzoko. Seja elefante. C'est comme cela que Dieu a dit. É assim que Deus falou. Mwana nzambe azala nani? Que filho de Deus seja quem? Tozala susu bandeke. Que seja mais um pássaro. Tozala susu ba nyama. Que seja mais animais. Nous ne sommes pas l'image des animaux. Nous estamos na imagem dos Nous animais. sommes la parole. Somos a palavra. Que les enfants de Dieu se reproduisent selon leur espèce. Que os filhos de Deus se reproduzam segundo a sua espécie. Alors vous êtes des petits dieux sur la Tá, terre. você são pequenos Deus sobre a terra. C'était merveilleux, n'est-ce pas? É maravilhoso, não é? C'est pourquoi Adam pouvait dire Por isso Adão podia dizer qu'il y ait que haja et la chose venait. e a coisa vinha. Et vent, Vento, arrête-toi. para-te aí. Ça obéissait. Obedecia. Parce que lui aussi, Porque ele também il était l'image de Dieu. era a imagem de Deus. Oh, Oh, ça c'est plus fort, hein? isso é mais forte. Toi aussi tu es l'image de Dieu. Você também está na imagem de Deus. Ça ne s'arrête pas à Branham. Não para só em Branham. Petit taureau, Bezerro, arrête-toi. para-te. Mais ça c'est quelle parole comme ça? Oh, que palavra é isso assim? Un fou à l'église Maluco na igreja vient pour attraper le prophète, vinha para agarrar o profeta, pour le couper. para lhe quebrar. Il a commencé à girer. Aujourd'hui, je vais t'enlever la tête. Ele começou a girar. Hoje vou te cortar a cabeça. Mais la parole créatrice, Mas a palavra criadora, pleine d'amour, cheia de amor, il a dit, toi, disse você tu ne comprends pas ce que tu fais. não entende aquilo que você faz. Comme tu es venu défier les serviteurs de Dieu, Como vier desafiar o servo la de Deus, parole doit te vaincre. a palavra vai te vencer. Il est tombé par terre. E ele caiu no chão. Vous êtes des dieux sur la terre. Vocês são os deuses sobre a terra. Vous êtes des dieux. São os de Deus. Qu'il y ait. Que haja. Qu'il y ait. Que haja. Et la chose viendra. E a coisa virá. Et je vais plus loin. Vou mais além. Même si tu n'as pas gêné, Mas você não jejuou. si tu crois seulement ce message, Você crê somente essa mensagem. tu as en toi cette puissance-là. Tem em você este poder. Le troisième poule est dans l'église maintenant. A terceira puxada está na igreja Pour changer agora. les circonstances. Para mudar Pour circunstâncias. changer l'atmosphère. Para mudar a atmosfera. Appeler une bonne atmosphère. Chama uma boa atmosfera. Qu'il y ait. Que haja. La chose viendra. A coisa virá. Qu'il y Que ait. haja. La chose viendra. Aquela coisa virá. Même si ça n'accomplit pas le même jour. Mesmo se não se cumprir no mesmo dia, Ne restez pas en train de douter. não fica lá a dúvida. Continuez à croire. Continua a crer. Comme Dieu croyait sa Como parole. Deus cria na sua palavra. Ce que tu as prononcé, Se você pronunciou, alors la chose arrivera. a coisa vai acontecer. Prononce la parole. Pronuncie a palavra. Prononce la parole. Pronuncie a palavra. L'onction est déjà là. A Prononce la unção já parole. está lá. Pronuncie a palavra. Ne me regarde pas. Não me olha. Loba eloko moko. Fala uma coisa Pona vie na yo. para a sua vida. Alléluia. Amém. Le diable est venu. O diabo veio Il a déformé ces jardins. e ele estragou, desformou aquele jardim. Comme lui ne peut pas créer, Como ele não consegue criar, il a déformé. ele deformou. Il a commencé à attaquer les semences. Ele começou a atacar nas sementes. En commençant par notre mère Ève. Começou com a nossa mãe Eva. C'est là où il a commencé. É dali onde ele começou. Il ne s'est pas arrêté là. Não parou aí. Il a commencé à hybrider les semences. Ele começou a hibridar semente. Aujourd'hui, Hoje nous avons l'Éden de Satan. temos Éden de Satanás. Il est venu par la science. E veio pela ciência. Il a tout abîmé. Ele estragou tudo. Frère, Irmão, nous passons très mal.
Estamos a passar mal. Le diable a tout détruit. O diabo destruiu tudo. Le maïs, Milho hybridé. hibridado. Les arachides, Jinguba hybridé. hibridado. Quoi encore? O que mais? Les mangues, des mangues. Manga. Tous ces mangues que vous voyez dans les supermarchés. Toda essa manga que está vendo aqui no supermercado, bem grande assim. Hybridé. Híbrido. Uma manga assim, bem grande. Assim. Les poulets. Esse galinha, o frango. Coisa boa que Deus nos deu para comer. Hybridé. Hibridado. Olha, uma galinha ou um frango não tem pata. Também o bico não tem. Olha ele, bem gordo. E o nosso filho gosta muito daquele. Ça va te détruire. Olha, rapaz, isso vai te destruir então. Hybridé. Hibridado. Se ele trazer um macaco ou um chimbirique ali, ele não é isso não como. Pai, eu não vou comer isso, eu vou comer essa. Papai, moi ça je ne mange pas. Moi c'est seulement les coxa. Isso não cuia, essa aqui que cuia. Ça ne va pas, ce n'est pas bien. Moi seulement ça. Híbrido. Tout hybridé. Tudo está hibridada. Ngulu oyo kitoko. Porco, esse porco bonito que Deus criou. On a un porc aujourd'hui. Tem um porco hoje, olha ele. É chamado do chinês. Hibridado. Ngulu mafuta. Um porco só, ele é só gordura, não tem carne. Outro está vindo nas caixas. Hibridado. Chama isso como? Se isca ou que lá? Jovem, me ajuda. É que? Isca. Costuleta. Chispe. A espata. Aquela espata aí. Chispe. Vous mangez cela. Você come isso? C'est la mort que vous achetez. É a morte que você está a comer. C'est la mort. É a morte. Hybridé. É hibridado. Même les chiens. Il y a des chiens que vous voyez, un chien. Até cães. Há um cão que você vai ver, olha ele. Pitbull. Eu disse esse cão assim, Deus é que ele criou assim. Olha, cão. Ça c'est pas l'original. Esse cão não é original. Hybride. Tudo está hibridado. Tudo. Même les poissons. Até peixe. Hibridado. Les poissons. O peixe. Ça, ces gens, on doit les arrêter. Hein? Esses homens têm que lhes prender. Les sucres. Açúcar. Les sucres blancs là. Aquele açúcar branco. Enlevez ça dans vos maisons. Tira isso nas vossas mesas. S'il vous plaît. Por favor. C'est une hybride que vous n'avez jamais pensé. É um híbrido que você nunca pensou. C'est la maladie que vous mangez tous les jours, les matins. Vous allez commencer, excusez-moi, il y a des enfants. Vous allez commencer à faire pipi. Vous commencez à voir que vous commencez à augmenter les sucres dans votre corps. C'est comme du jamais vu. Aquele açúcar, tira isso nas vossas mesas. Vocês estão comendo, a se alimentar, chá toda hora.
é a doenças que vocês estão comendo. Vão começar a fazer xixi toda hora, toda hora. L'hybride. A hibridação. La mort que tu as amenée à la Compra aquele quilo bem grande de açúcar. A morte está levando a sua casa. Je crois que quelqu'un peut dire amen à la parole. Creio que alguém pode dizer amém na palavra. Ça a déformé les enfants. Isso deformou as crianças. Les enfants de 12 ans. Uma criança de 12 anos. Olha ele, bem grande. Est-ce que nous, quand on grandissait à 12 ans, on Nós, était quando comme ça? crescíamos, 12 anos, éramos assim? Nous n'avons même pas de pompe à la maison. Não tivemos nem poma ou maçã em casas. Mais le matin, Mas de manhã, on descend la source. desce lá. 2 tours. 2 vezes. Ouh. Vai no rio. Waouh. Uau. Tu retournes encore. Você volta mais. Ouh. Maman, Mamãe, j'ai fait 2 tours. eu fiz 2 vezes. Ah, merci. Ah, obrigado. Je vais à l'école. Vou na escola. Vous courez. Você corre. Vous arrivez à l'école. Chega na escola. Vous jouez au football. Joga no futebol. À la récréation. Na, Vous retournez à l'école. você volta no À intervalo. 12 heures. 12 horas. Vous jouez encore au football. Joga mais futebol. Jusqu'à 15 heures. Até 15 horas. Mais les enfants d'aujourd'hui. Mas os filhos de hoje, 30 minutes d'exercice. 30 minutos de exercício. Tô cansado. Tô cansado, papá. Tô cansado. Je suis fatigué. Hybride. Tudo hibridado. Pensa bana mayebo. Dá turtulho nas crianças. Donnez les enfants les mayebo. Dá nas crianças turtulho. Pensa bango banjinshi. Lhes dá aqueles filhos amarga. Bankulu. Aquele fruto bânculo. Il y a des maisons, même les choses amères n'entrent pas. Há casas aqui, coisas amargas, não entra. Mettez ça dehors, mets ça dehors. Isso, põe isso fora. Sukali, entra. Açúcar, entra. Carton ya tomsolo, entra. Caixa de peixe, costuleta, entra. Água mineral, entra. Água mineral, entra. Même l'eau minérale, Mesmo sem água mineral, c'est hybridé aussi. está hibridada também. E Donc 80% de nos corps c'est de l'eau. Olha, 80% dos nossos corpos é água. Et quand nous prenons de n'importe quelle eau, E quando bebemos qualquer água que seja, qu'est-ce que nous devenons? o que nos tornamos? Le prophète dit, O profeta diz, l'hybridation même à la religion. a hibridação até na religião. Les églises As igrejas, hybridées aussi. hibridada também. Vous savez que même le message est hybridé. Sabe que mesmo a mensagem está hibridada? Hein? Hein? Le message est hybridé A mensagem está hibridada. parce que ces gens-là, Aquele gente aí, dans leurs églises, ils ont des photos des prophètes. nas suas igrejas tem fotografia do profeta. Mais quand ils prêchent le message, Quando eles pregam a mensagem, ils prennent autre chose, ele pega outra coisa, ils ajoutent encore. ele acrescenta mais. Ce n'est plus le message, Já não é mais a c'est mensagem. l'hybridation de la religion. É a hibridação da religião. C'est le diable. É o diabo. Alléluia. Amém. C'est pourquoi ici, du haut de cette chair, Por isso aqui em cima desse púlpito, vous ne devez répéter que c'est que les prophètes ont. deve repetir somente aquilo que o Si ce profeta. n'est pas le prophète, Se não é o profeta, calme-toi. cala tua boca. Vous aussi, vous devez connaître les prophètes. Você também deve conhecer o Vous profeta. devez venir avec les piquets de papier. Tem que vir com lápis e Quand papel. quelqu'un dit Branham a dit, vous prenez
escreve. Vous vérifiez. Verifica. Si ce n'est pas le prophète, Se não é o profeta, c'est l'hybridation. é a hibridação. Amen. Alléluia. Amen. Et l'hybridation A hibridação ne se reproduit pas. não se reproduza. Ça Amen. s'arrête là. Isso para aí. Ça va mourir. Vai morrer. Toutes les églises qui ont hybridé le message Todas as igrejas que hibridaram a mensagem n'amèneront pas les gens à l'enlèvement. não melhora a pessoa vindo, voltando. Parce que ce n'est plus le message. Porque jamais a Ce n'est mensagem plus la semence não originale. é mais a semente La original. semence là est déjà hybridée. Aquela semente já está hibridada. Or, chaque semence Cada semente doit se reproduire deve se reproduzir selon son espèce. segundo a sua espécie. Si ce n'est pas le Se message, não é a mensagem, ça va reproduire une dénomination. vai reproduzir uma denominação. Il faut être sérieux avec vos âmes. Tem que ser sério com as vossas almas. Ne blaguez pas avec votre âme. Não brinca com a sua alma. Ça coûte trop cher. Custa muito caro. Ça a coûté la mort de Jésus. Isso custou a morte de Personne Jesus. ne peut jouer avec ton âme. Ninguém pode brincar com a sua alma. Si Amen. vous êtes vivant, dites Amen. Se estão vivos, diga amém. C'est pourquoi vous voyez, Por isso estão a ver? Frère Branham dit, Irmã Branham diz, les boxeurs de l'ancien temps, os boxeiros do velho tempo, comme ils n'étaient pas des hybrides, como eles não eram híbridos, ils n'avaient pas besoin de gants. não precisavam luva. Ils luttaient avec des coups secs. Lutavam assim com o soco só. Mais ils allaient jusqu'à 14 rounds, 15 rounds. Ia até 14 rounds ou 15. Mais à cause des hybrides, Por causa dos alimentos hibridados, ça diminuait la force des boxeurs. isso baixou a força dos boxeiros. Troisième round, Terceiro round, quatrième round. quarto round. Não estou aguentando. Dans les églises aussi, Nas igrejas também, comme on a hybridé trop la parole, como hibridaram muita palavra, regardez les chrétiens. olhe agora os cristãos. Moindre problème, Pequeno problema, ils quittent l'église. abandona a igreja. Un hybride. Uma híbrida. Moindre problème, un peu simplement. Só pouquinho só de problema. Il faut que les diacres soient derrière. Os diáconos têm que estar atrás dele. Vous voyez, Estão a ver? c'est plein dans les églises. Isso tipo é cheio nas igrejas. Dites-moi où on avait supplié Pierre. Diga-me, aonde suplicaram Pedro? Il était solidement ancré. Ele era sólido, ancorado. Dites-moi Paul. Diga-me, Paulo, Ils étaient prêts même à mourir. estava pronto para morrer. Aujourd'hui, Hoje, quel genre de chrétiens nous avons dans nos églises? que tipo de cristão temos nas igrejas? Alléluia. Irmã, Je ne sais pas s'il y a des semences authentiques ici. não sei se aqui há sementes autênticas. Des vraies semences resteront toujours avec la parole. Verdadeiras sementes sempre ficarão com a palavra. Le diable a tout dérangé. O diabo perturbou tudo. Et aujourd'hui, nous avons l'Éden de Satan. E hoje temos o Éden de Satanás. Les femmes nues, Mulher nua, pour se comparer à notre Éden. tudo isso é para se comparar com o nosso Éden. Parce que dans notre Éden aussi, il a écouté No nosso Éden também eles ouviram que l'homme et sa femme étaient nus. que o homem e a sua mulher eram nua. Mais ils ne savaient pas comment Dieu avait fait Mas ele não sabe como é que Deus fez pour ne pas voir la nudité de sa femme. para não ver a nudez da sua mulher. Dieu avait mis une dispensation du Saint-Esprit. Deus colocou uma dispensação do Espírito Santo. Mais dans les derniers jours aussi, Mas nos últimos dias também, dans l'Éden de Satan, no Éden de Satanás, nous atteignons la même chose. atingimos a mesma coisa, La nudité. a nudez. Il a aussi son voile. Ele também tem seu véu. Le voile qu'il va utiliser, O véu que ele vai usar c'est les convoitises. são as cobiças. Nous, des hommes, maman, tous les Sabino, tout le monde a capaz. Nós, os homens, mamá,
vão vos dizer que sofremos bastante. So bino bozopesa biso reporte tokosuka wapi. Se não está nos dar o descanso, onde é que vamos parar? Plein de convoitise. Cheio de cobiça. Atiki nzoto na ye akangi yango très bien. Ele deixou o corpo dele e apertou isso muito bem. Il y a même des pantalons. A calça até, On appelle ça en portugais c'est quoi? Convoitise en portugais c'est nini? Non. Envoûtement donc incantamento. Pantalon. uma calça Bapesa o conto incantamento. que é chamado envoûtement. Não, asali wa yebi pege oyo so moi salati. Com a pessoa que fabricou isso já sabe, isso é uma mulher vestir, Eza envoûtement terrible. é grande encantamento. Est-ce que ça va? Ela própria vestir vai se mostrar, olha, tá tudo bem? Tá bom? A calça arranja a mulher. Le nom du pantalon c'est l'envoûtement. O nome daquela calça é o encantamento. Dites-moi, c'est pour envoûter les autres femmes? Diga-me, isso é para encantar outras mulheres? C'est pour envoûter qui? É para encantar quem? Les hommes. Os homens. Aujourd'hui même on a des tuna baby. Hoje em dia tem até tuna baby. Ça, c'est encore terrible. Isso até é mais terrível. Je dis, on va où? Vamos aonde? C'est l'Éden de Satan. É o Éden de Satanás. Et le diable par la science, E o diabo, pela ciência, par la civilisation, pela civilização, il est en train de dominer le monde. e ele está a dominar o mundo. Il est en train de déformer les semences de Dieu. Ele está a deformar as sementes de Deus. Beaucoup de frères Muitos irmãos ont perdu perderam la joie du salut a alegria de salvação à cause de la science. por causa da ciência. Quelqu'un au téléphone, Alguém no telefone batini mususu, mandaram mais, abre. batini mususu, Mandaram mais hoje, abre. kuna Satan lobi ouais. Ali Satanás está jubilado. Oh, ils ont instrument ma carte vraiment. Isso é grande instrumento. Tinda sur Facebook atini pour Manda mais outro Facebook. atini sur TikTok. Mandou mais TikTok. Atini sur WhatsApp. Mandou mais WhatsApp. Atini sur nini wana. Mandou mais aquele outro aí. Tout ça Tudo isto pour déformer la semence. é para desformar a semente. Pour t'enlever de la présence de Dieu. É para te tirar da presença de Deus. Il ne l'envoie pas pour les païens. Ele não enviou isso para os pagãos. Il sait qu'il y a une épouse sur la terre. Ele sabe que é uma esposa sobre a terra. C'est pourquoi il envoie ces Ele choses. está a enviar essas coisas. C'est pour déformer les semences. É para deformar as sementes. Voilà des gens qui sont déformés. Veja pessoas que estão deformadas. Toute la nuit au Facebook. Toda noite ele estava no Facebook. Même pas le temps pour prier. Nem tempo para orar. Facebook. Facebook. Babenga ngoni Facebookar. 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 Azo Facebookar. Estava a Facebookar toda noite. A mandar vídeo. Naba papa mikolo. Até os pais mais velhos. Facebook ezalaki ndokia. Facebook é a bruxaria. Mesmo os pais mais velhos. Bazo poster. Está a festejar. Maman mikolo. As mamães mais velhas. Bazo poster. Ele está a enviar. Facebook não te Está a respeito. publicar. Facebook não Não tem te respeito. respeito mesmo. Não tem respeito. Não tem internet, não tem dado, não tem dado, não tem dado. Só para... Se o saldo acabar, você não vai respirar. Não tem saldo de dados, não tem internet, não tem dados. C'est pour déformer les semences. Isso é para deformar as sementes. Pour que les gens n'aient pas le temps de prier. Para que a pessoa não tenha tempo de orar. Pour que les gens ne cherchent pas Dieu. Para que a pessoa não busque Deus. Il le fait expressement. Ele faz isso expressamente. Il est malin. Ele é maligno. Il est rusé. Ele
astuciosos. Il connaît les choses de la vie plus que toi. Conhece coisas da vida mais do que você. Il sait comment t'attirer. Ele sabe como te atrair. Au moment où il est au téléphone, tu vois. Vai ver uma coisa piscar no telefone. A piscar. Yo zo qui peut monter maison ya kaka. Você não está ligado. Ele sempre a piscar. Mona cliquer wana. Ele vai clicar aí. A côté. Entra. OK, mona basi ya bulumbu. Vai lá ver mulher nua. Vraiment na hotel ka moko kana zo longwa. Disse você olhar só uma, vou sair. Tu regardes encore. Você olha mais. Tu regardes encore. Olha mais. Tu regardes encore. Olha mais. Allez, tu restes là. E você fica ali. Ça entre sur toi. Entra em ti. Ça enlève l'onction de la prière. Tira a unção de oração. Allez, ça commence à t'amener maintenant. E agora começa a te levar. C'est ça les techniques du diable. Isso é a tática do diabo. Oh, bon, comment qui m'a dit oh, eza makase. Você começa a fugir, a palavra é forte. So boza makase bolo ba amen. Vocês estão fortes, diga amém. Comme lui, il n'a pas à créer. Como ele não tem que criar, Il veut déformer seulement ce qui est déjà. ele vai deformar aquilo que já Deus criou. Vous qui croyez le message, Você que creia na mensagem, vous êtes devant un grand test. está diante de vocês grande texto. Le diable déforme les semences. O diabo está a deformar as sementes. Un bon frère, Bom irmão, tu commences à voir, il change. comece a lhe ver ele agora mudar. Frère, que Dieu te bénisse. Irmão, que Deus te abençoe. Le téléphone. No telefone. Oui. Outro você admira a conversar com ele. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Ah, comme... Que Deus te abençoe. Amém. E como? Nandako, ça va? Em casa, tá tudo bem? Ok. Bon. Yeah, tá bom. Como é que esse dia não está aparecendo? Ah, esses dias, está muito ocupado. A pessoa que vem te visitar, até que está voltar, il n'y a pas de temps pour lui. não tem tempo para ele. Esses dias estou muito ocupado aqui. Não responde para a mensagem. Espera, estou a responder outra mensagem aqui. Hein? Acontece. Estou a responder alguma mensagem aqui, depois vou... Espera, ainda estou a responder aqui uma mensagem, depois vou te falar. Il y a un frère qui est allé visiter une sœur pour le mariage. Pardon? Une sœur. Un frère est allé voir une sœur. O irmão foi visitar uma irmã para o casamento. Il arrive. Chegou. Sœur, shalom. Irmã, shalom. 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 Na sou na pasteur, bom, por na hotel eu. Conversei com o pastor para vir te visitar. Outro só mambalibala tudo só. Para falar acerca do casamento e tudo isso. Aí é. Ok, pastor Alobinicas. O pastor falou que então. A permite que na hotel eu. Não, ele me permitiu para vir te visitar. Será ABC a benga lobi pasteur. O irmão me ligou e disse, pastor, laissez ses frères se marier au téléphone. Deixa aquela irmã se casar com o telefone. Je ne vaux rien. La personne qui vient avec la causerie du mariage, il est au téléphone. Eu não vale nada diante dela. A pessoa que está a vir com a conversa do casamento, ela está no telefone. Je ne veux pas. Eu não posso. Alléluia. Amém. Tu vas parler avec quelqu'un. Est-ce que... Você, o irmão, está lá, você está no telefone. Mas espera ainda. C'est la science. É a ciência. L'hybridation. A hibridação. Regardez les problèmes des yeux. Olha o problema dos olhos. Les enfants ont des problèmes des yeux. As crianças têm problema dos olhos. Est-ce que nous, quand on grandissait, on avait des problèmes des yeux? Tinha problema dos olhos? On mettait les lunettes. Metia lentes. Pourquoi? Por quê? Le diable déforme les semences. O diabo está a deformar as sementes. Même la forme du corps. Até a forma do corpo. La plupart est déformée. A maioria parte já está deformado.
mwasi ozotala soki ndenge nini Mulher vai lhe ver se está como. akomi sasi te Tornou sem sentido. akomi Tornou, olha, nga nayebelaki yo boye te não te conhecia assim. Sou assim. ça déforme les semences. Isso está a deformar as sementes. C'est le diable. É o diabo. Dites amen à la parole. Diga amém à palavra. Retournez à l'authenticité. Voltar na autenticidade. Alléluia. Amen. Il a hybridé même la musique. Ele hibridou até a música. Oh. Musique de biso ya kala. A nossa música antiga. À l'ancienne mode. Na antiga moda. Je vais à la terre promise. Eu vou na terra prometida. Oh, qui veut venir avec moi? Quem pode vir comigo? Allons ensemble à la terre promise. Vamos junto na terra prometida. J'ai entendu parler Eu ouvi falar d'un pays lointain. de país distante. Et ce sont les cantiques qui nous faisaient pleurer. São cantos que lhes faziam chorar. Mais aujourd'hui, Mas hoje, l'hybridation. a hibridação. Tout le monde comme ça. E todo mundo assim. Naquelas danças aí. Frère Branham dit, Irmã Branham diz: j'aime la musique à l'ancienne mode. gosta da música da antiga moda. Irmã, Il a tout déformé. ele deformou tudo. Diable aza mabe, hein? O diabo é mau. Surtout si tu vas à Kayemba. Se você ir em Caemba. Ah, 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 ah. ah. C'est la musique du monde, ça. Isso é música do mundo. Ah, 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 ah. ah. Vous allez chez les Bangala aussi. Vai nos Bangala também. Bango pe basala ndenge na bango. Ele também tem as suas maneiras. Uyu message. Hybridation peut-être ma père. A hibridação é muito mal. Même dans nos fêtes de mariage. Nas nossas festas de casamento. Allez là-bas, vous allez vous étonner. Vai ali, vai se admirar. L'hybridation nigériane. A hibridação nigeriana. Cette femme c'est qui? Oh, essa mulher é quem? Oh, nigérienne. Oh, ela é nigeriana. Tout le monde. Todo mundo. Où est-ce que vous avez appris ça? Você aprendeu isso aonde? Est-ce que cette sœur-là a le Saint-Esprit? Aquela irmã tem Espírito Santo? L'hybridation. A hibridação. Soko olingo yeba mwasi zela na mokolo mariage na Você ye. quer conhecer a mulher? Espera ela no dia do casamento dela. Okolemba. Vai se cansar. Tika bato basepela. Tika. Oh, deixa a pessoa estar na festa. Donc so teli foko to sepela Tem te. que se alegrar. So teli foko to sepela te. Se meter no foco, não vai se alegrar. Même si veut quoi les okuye. Se ele vê a koala, não cuia. L'hybridation est trop. A hibridação entrou muito. Aïe 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 aïe. Biso tondimaki boye te. Nós não acreditamos assim. C'est le diable qui déforme la semence. É o diabo que está a deformar as sementes. Même si vous dites pas amen, Mesmo se não está a dizer amém, mais c'est la vérité. isso é verdade.
Ici c'est mon église, je dois prêcher librement. Aqui na minha igreja devo pregar livremente. Je dois appeler les chats par son nom. Devo chamar o gato pelo seu nome. Irmã. Alléluia. Amém. Amen, amen, amen. Amen. Mais la puissance de la transformation, je vais terminer. Mas agora, o poder da transformação. Quand Dieu envoie la parole Quando Deus envia a palavra et son esprit, e o Espírito dele, c'est 281. 281. Et sa parole vient à son prophète. E a palavra vem no seu profeta. Et la parole est censée. E a palavra é obrigada. Ça, ce n'est pas moi. Si c'est là-bas, vous pouvez lire. Está aí. Ceux qui lisent le français. Os que leem francês. La parole est censée. A palavra é obrigada. Vous transformer. Vos transformar. De ce que les choses du monde. Daquilo que as coisas do mundo são à l'image des fils et des filles de Dieu. Na imagem dos filhos e das filhas de Deus. Si cette parole ne vous transforme pas, se esta palavra não vos transforma, ça ne vient pas de Dieu. Não vem de Deus. Regardez les dénominationnels. Olha, dénominacional. Ils prêchent très bien. Prega muito bem. Mais comme ce n'est pas la parole, como não é a palavra, pour cette saison, para esta estação, les femmes sont en pantalon, mulher de calça, en maquillage. de maquiagem. Ce sont les choses que nous trouvons là-bas. São coisas que encontramos lá. Mais ici, mas aqui, comme c'est la parole de saison, como é a palavra do estação, dans cette saison, nessa estação, je vous enverrai Élie le prophète. vos enviarei Elias o profeta. Qu'est-ce que cette parole est censée faire? O que essa palavra é obrigada a fazer? Transformer. É de vos transformar. Que le monde le veut ou pas. O mundo querer como não? Cette parole en elle, esta palavra nela, il y a la puissance tem o poder qui va vous transformer, que vai vos transformar des choses du monde, das coisas do mundo aux filles de Dieu. aos filhos e filhas de Deus. Même si tu étais sous l'art, Mesmo você era bêbado, mais ici, mas aqui, si tu dis amen à cette parole, se dizer amém a esta palavra, cette parole a la puissance esta palavra tem o poder de faire de toi un fils de Dieu. de fazer de você filho de Deus. La parole peut seulement venir par ses prophètes. A palavra só pode vir pelo esse profeta. Lorsqu'il parle, Quando ele fala, pas un prédicateur, não é pregador, un apôtre, apóstolo, je ne le connais pas, não o conhece, un évangéliste, evangelista, oubliez-le. esqueça-o. Mais la parole Mas a palavra vient seulement, vem somente a quem? vient seulement, Vem somente no profeta. je dis amen seulement. Diga somente amém. Je dois dire amen. Eu só vou dizer amém. Si ce n'est pas le prophète, Se não é o profeta, oubliez tout ce qu'il dit. esqueça tudo que ele está dizendo. Et dans cet âge ici, Nesta era aqui, il n'y a pas deux prophètes. não tem dois profetas. Non. Il n'y Não. a qu'un seul prophète Há majeur. só profeta maior. Son nom c'est William Branham. O seu nome é William Branham. Cela devait être comparé avec la parole. Deve ser comparado com a palavra. Et montrer que c'était la parole. E mostrar que foi a palavra. Si vous acceptez cette Se parole, você aceitar esta palavra, qu'est-ce qu'elle va faire? ela vai fazer o que é? Qu'est-ce que la parole va faire? O que a palavra vai fazer? Elle va vous laisser la même personne. Vai te deixar a mesma pessoa. Avec les convoitises que tu Com as avais. cobiças que você tinha. Avec les mêmes choses que tu Com avais. as mesmas coisas que você Qu'est-ce que tinha. la parole doit faire? A palavra vai fazer o que? Qu'est-ce que la parole doit faire? O que a palavra vai fazer? Ce que le baptême amène aux suspects. Se não está dizer amém, é suspeito. Qu'est-ce que la parole doit faire? O que a palavra deve fazer? Doit te transformer. Vai te À transformar. l'image du monde. Na imagem do mundo. Être comme les mondains. Ser como mundana. Être à l'image de quoi? Ser a imagem de quem? De la parole. Da palavra. Elle vous transférera. Ele vai te Transformera. transformará D'un fils de Dieu. de filho de Deus. D'un fils du monde. De filho do mundo. À une fille d'une fille du monde à un fils de Dieu. De filho do mundo a filho de Deus. Je dis amen. Eu digo amém. Combien ont eu cette expérience?
Quando tiveram essa experiência, banani vie na bango echangea. quase Zaquias, a vida dele mudou. Bazalaki na monde, Ele estava no mundo, bazalaki terrible. era terrível no Mais mundo. depuis bandimi message bazomona que ils ont changé. Desde que quer a mensagem, eles estão vendo que Banani está. balakisa misato. Quais são? Levanta a mão. Ngai pe nazomona que vie na ngai ont changé. Eu também estou a ver que a minha vida está Nakomi mudando. ndenge il faut pas nakoma. Não cheguei ainda Mais como naza deveria. su ndenge nazalaka te. Eu já não estou como era antes. Est-ce que vous croyez cela? Vocês creem nisso? Parce que Dieu a parlé Porque Deus falou, et moi je crois. eu creio. Frère Branham dit, Irmã Branham quand diz, la parole est sortie, quando a palavra saiu, elle est tombée dans le terrain de votre cœur ela caiu no terreno do teu coração et de là elle grandit e dali ela cresce. à partir de votre A cœur. partir do teu coração. Ça vous transforme E a sua vida transforma. de la semence parole Da semente palavra, à sa ressemblance. na sua semelhança. Comme tout comme il voulait dire. Como ele queria dizer, Un poirier produira une poire, un pommier une o poire. feijão vai produzir feijão La même e a chose. maçã vai produzir maçã. Comme il disait, un mangue va produire une mangue. Como dizia, uma manga vai produzir manga. Et aussi, E também, cette parole, esta palavra, ou sa parole produira a sua palavra produzirá des fils, filhos des filles de Dieu. e filha de Deus. C'est ce qu'elle est censée faire. Isso que ele é obrigada a fazer. Malgré le monde, Apesar do mundo, malgré la multiplication de WhatsApp, apesar da multiplicação de WhatsApp, malgré les TikTok, apesar do TikTok, malgré tout ce que le diable peut en lancer, apesar de tudo que o diabo pode lançar, je lui dis qu'il est en retard. eu vos digo, ele atrasou. S'il fallait tuer quelqu'un, Se era de matar alguém, il fallait tuer le prophète. podia matar o profeta. Mais comme le prophète a déjà parlé, Mas como o profeta já falou, je lui permets eu lhe permita qu'il aille encore à Hollywood, que vai mais no Hollywood, qu'il envoie encore de nouvelles choses. envia mais novas coisas. Mais peu importe Pouco importa. quel genre de choses qu'il peut envoyer, Pouco importa as coisas que ele pode enviar. ainsi dit le Seigneur, Assim diz o Senhor, la parole a palavra va transformer toujours les gens. vai transformar sempre as pessoas. Oh diable, O diabo, même à ta yiningai, mesmo se me odiar, je dis c'est la vérité. eu digo é a verdade. Voyez ces enfants-là Tá vendo aqueles filhos aí qui viennent dans le message, que vêm na qui mensagem, veulent ressembler le monde. que deixaram o mundo? Attention, ce ne Cuidado! sont pas les semences prédestinées. Não são sementes predestinadas. Si vous êtes les semences prédestinées, Se são sementes predestinadas, je me sens bien maintenant. sinto-me bem agora. Peu importe la puissance des ténèbres, Pouco importa o poder das trevas. c'est là où je dois m'en venir. É dali que vou voltar. Peu importe l'hybridation, Pouco importa a hibridação. peu importe l'imitation, Pouco importa a imitação. peu importe de faux pasteurs, Pouco importa falsos pastores. ainsi dit le Seigneur. Assim diz o Senhor. Ce message Esta mensagem va transformer les vai gens. transformar pessoas. Oh, je me sens bien. Sinto-me bem. L'Esprit de Dieu me dit, insiste là. O Espírito de Deus me diz, insista lá. Ce message Esta mensagem va transformer les gens. vai transformar pessoas. Si ça ne te transforme pas, Se não está te transformar, mais sachez-le saiba, que ce message transforme quelqu'un. essa mensagem transforma alguém. Cette parole Esta palavra est dans le quartier général. está no quartel geral. Le prophète monte O profeta sobe jusque là au ciel. até lá no céu. Il voit la parole dans la saison. Ele vê a palavra na estação. Je suis en train de terminer. Estou na reta final. Serrez vos ceintures. Aperta vosso cinto. Maintenant, l'avion va atterrir. Agora o voo vai ter ir. Quand le prophète monte, Quando o profeta sobe, il descend, ele desce, il part. ele fala. Quand il monte, Quando ele sobe, il ne monte pas comme toi et moi. ele não sobe com você e eu. Il monte jusque dans la présence de Dieu. Ele sobe até na presença de Deus, irmão. Et il voit la parole. E ele vê a palavra. Il descend. Ele desce, Il prononce ele pronuncia qu'il y est. que haja. Frère Branham dit, Irmã Branham diz, Dieu voulait se transformer Deus queria se transformar de la colonne de feu da coluna de fogo à un homme. a homem.
Mais il fallait une semence. Era preciso uma semente. Et Isaías est monté. subiu. Il a vu une vierge. Ele viu uma virgem. Il a dit une vierge Ele disse uma virgem concevra. conceberá. Il est descendu. Ele desceu. Il a prononcé la E ele parole. pronunciou a palavra. Il a dit ceci. Diz assim: Une vierge concevra. uma virgem conceberá. Je peux voir les vierges se préparer. Posso ver virgem se preparar. Et ça n'a pas tenu. Não deu certo. Les autres ont commencé à dire, Os outros começaram a dizer: ah, ce sont ses pensées. ah, isso é pensamento dele. Non, Não! ce n'était pas les pensées de l'homme. Não era pensamento dele. C'était Dieu qui parlait à travers les hommes. Era Deus que falava através do homem. Cette semence, Aquela semente c'est la parole parlée. é a palavra falada. Ça circulait la terre. Circulava a terra. Ça cherchait une femme. Procurava uma mulher. 800 ans. 800 La anos. parole ne faisait que vivre. A palavra só vivia. Et la parole a trouvé Marie. E a palavra encontrou Maria. Marie a regardé. Maria olhou. Il dit, c'est la vérité. Disse: é verdade. Je crois. Eu creio. Cette parole Aquela palavra est entrée dans Marie entrou na Maria. et a formé, E formou. a transformé E transformou la colonne de feu a coluna de fogo à un homme. a homem. Dites amen à la parole. Diga amém a palavra. Dites amen à la parole. Diz amém a palavra. Est-ce qu'il y a un croyant de la parole Há ici? crente na palavra aqui. C'est ce que Isaïe a dit. Aquilo que Isaías disse. Un enfant Filho nous est né. nos foi nascido. Un fils Filho nous est donné. foi dado. La domination O se domínio reposera sur lui. se repousará sobre ele. On l'appellera Será chamado conseiller, Conselheiro, Dieu puissant, Deus poderoso, Père éternel, Pai eterno, admirable. admirável. Cette parole, Aquela c'est palavra la parole parlée. é a palavra falada. Mais en Marie, Mas na Maria, cette parole-là, aquela palavra aí c'est créer un homme. criou homem. Dites amen à la parole. Diga amém a palavra. Est-ce que vous dites amen à la parole? Você diz amém a palavra? Maintenant, Agora, il y a des choses à dire. a coisa para dizer. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Est-ce que vous savez que Jésus était l'agneau avant la fondation du monde? Será que você sabe? Jesus era o cordeiro antes da fundação do mundo. Dans la pensée d'Élohim, No pensamento de Elohim, Jésus était l'agneau. Jesus era o cordeiro. Il a été immolé pas sur la terre. Foi imaculado, não é aqui na terra. Là, la pensée d'Élohim. Lá no pensamento de Elohim. Quand il était sur la terre, Quando ele esteve sobre a terra, il ne pouvait qu'accomplir só podia cumprir ce qu'Élohim avait pensé et parlé. aquilo que Elohim pensou de falar. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Est-ce qu'on peut aller un peu pour terminer? Podemos avançar um pouco para acabar? Est-ce que je peux encore dire quelque chose? Vou dizer mais uma coisa. Les mêmes prophètes O mesmo profeta ont parlé de ce temps de la fin. falou deste tempo do fim. Malachie a parlé. Malaquias falou. Cette parole-là, Aquela palavra aí, qu'au temps de la fin, no tempo do fim, Élie viendra. Elias virá. Oh mes frères, Meus irmãos, cette parole est la parole parlée. aquela palavra é a palavra falada. J'ai écouté un pasteur dénominationnel. Eu ouvi um pastor denominacional, Il dit qu'Élie, diz que Elias c'est Jésus lui-même. é Jesus ele mesmo. J'ai dit, et puis alors le soleil de la justice, c'est qui? Eu disse, agora, o solo da justiça é quem? Zéro. Zero. Si Élie c'est Jésus, Se Elias é Jesus, et le soleil de la justice c'est qui? agora o solo da justiça é quem? Malachie 4 doit s'accomplir. Malaquias 4 deve se cumprir. Dans ce temps de la fin, Nesse tempo do fim, cette parole a voyagé esta palavra viajou et a trouvé un homme. e encontrou homem. Cette parole s'est fait chair. Esta palavra se fez carne. Et le même prophète O mesmo profeta est allé au trône. subiu no trono. Il a vu cette saison. Ele viu essa estação. Il a vu tous les enfants de Dieu qui devaient naître dans cette saison. Ele viu todos os filhos de Deus que deveriam nascer neste tempo. Laissez-moi vous dire, Deixa-me vous dizer, les véritables croyants o verdadeiro crente de ce message desta mensagem sont aussi prédestinés. também são predestinados, irmão. Comme Jésus est prédestiné, Quando Jesus é predestinado, comme Branham est prédestiné, como Branham foi predestinado, Dieu aussi a prédestiné ceux qui devaient croire à ce message. Deus também predestinou aqueles que deveriam crer nessa mensagem. Et c'est toi à toi je parle. É você que estou a falar. Qui t'amène à la parole. Diga amém na palavra. Quand vous croyez le message, Quando você crê a mensagem, en vous
semence-là, naquela semente aí, il y a une puissance tem lá poder qui va de l'intérieur que está lá no interior, à l'extérieur. que vai do interior para o exterior. Ça va vous transformer. Isso vai te transformar. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Les mots prédestinés, A palavra predestinada c'est quoi mes frères? é o que, irmão? Ne vous achopez pas, c'est 237. Não se escandaliza Nous sommes 237. prédestinés par la parole de Dieu. Somos predestinados pela palavra de Deus. Quand vous êtes prédestiné, Quando você é predestinada, quand vous êtes prédestiné, quando você é predestinada, eh bien cela doit arriver. bem, aquilo deve se cumprir. Parce que c'est Dieu qui vous a prédestiné. Porque é Deus quem vos predestinou. Il vous a choisi Ele te escolheu. parce qu'il savait que vous feriez ce que vous êtes en train de Ele faire. sabia que você faria aquilo que estás a fazer. Qu'est-ce que vous alliez faire? O que você ia fazer? Vous devez atteindre le but. Deve atingir o objetivo. Vous allez arriver à être ce que le message demande. Vai chegar naquilo que a mensagem pede. Je saute. Vou pular 261, 281. 281. Il dit, pardon, excusez, je saute un peu. Vou pular. Est-ce que vous êtes avec moi? Vocês estão comigo? C'est pour terminer ici. E para terminar aqui, Frère Branham, irmão Branham, est-ce que nous allons atteindre le but? será que vamos atingir o objetivo? Mais comment pas? Como não? Si vous êtes un chrétien aujourd'hui, Se você é cristão hoje, c'est que vous le tuez déjà. quer dizer, você já era. Vous n'êtes pas des chrétiens aujourd'hui. Você não é um cristão hoje. Vous étiez toujours des chrétiens. Era sempre cristão. Malgré que tu étais dans le péché, Apesar que você estava no pecado, mais tu avais une semence en toi você tinha semente em você. qui devait recevoir la parole de ce jour. Deveria receber a palavra deste dia. Vous êtes des semences prédestinées. Sois a semente predestinada. À être quoi? A ser o quê? À être fils et filles de Dieu. A ser filhos e filhas de Deus. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Ma sœur, Minha irmã, Frère Branham dit dans 294. de 294, irmã Branham diz, Qu'est-ce que les germes de notre vie? o que é germa da nossa vida? C'est un attribut de Dieu. É o atributo de Deus. Un attribut de Dieu, c'est sa pensée. O atributo de Deus é o seu pensamento. Tel que tu es là, Da maneira que está aí, tu es une pensée de Dieu. você é um pensamento de Deus. Nzamba ayebaki tokovanda place wana. Deus sabia que você vai sentar ali. Nzamba ayebaki okolata bilamba ya couleur wana. Deus sabia que você vai vestir esse tipo de roupa. Nzamba ayebaki okondima message oyo amen. Deus sabia que você vai aceitar a mensagem pelo amém. Nzamba ayebi yo koleka yo moko. Deus te conhece mais do que você mesmo. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Nzambe pe ayebi mobali oyo kobala. Deus também sabe o marido que você vai casar. Dites amen. Diga amém. Loba ndima sereza pona yo nazoloba. Irmã, aceita, estou falando para ti. Omitungisa te mobali na yo pe azali prédestiné. Não se preocupa, o teu marido é também predestinado. Nzambe abongisa nyonso yo nde ozozela yango ozomona te. Deus já preparou tudo. Você já que está esperando, não está vendo nada. Dieu savait que le frère sera là pour dire amen à la parole. Deus sabia que o irmão estaria lá para dizer amém na palavra. Dieu savait que je serais ici en train de prêcher. Deus sabia que eu estaria aqui a pregar. Dieu savait que tu seras là en train de Deus m'interpréter. sabia que tu estarás lá para me interpretar. Même les kits d'aujourd'hui, Mesmo o culto de hoje ce n'est pas hasard. não é por acaso. Dieu savait que là, tu seras là. Deus sabia que você estará lá. Alléluia. Amém. Si Dieu connaissait que tu es là, Se Deus sabia que tu estarás lá, mais pourquoi tu as peur? mas tem medo de quê? Le Dieu qui t'a appelé dans ce O message, Deus que te chamou nesta mensagem il ne manquera pas de t'amener jusqu'au bout. não faltará te levar até ao fim. Dites à ta sœur, Diga na sua irmã, Dieu veille sur sa parole. Deus vigia sobre a sua palavra. Il l'accomplira. Ele o cumprirá. Dans ma vie, la parole de Dieu s'accomplira. Na tua vida, a palavra de Deus se cumprirá. Je veux que tu dises Amen. Quer que você dizer amém? Est-ce que c'est la vérité? Isso é verdade? Dieu savait Deus sabia. que toi tu garderas sa parole. Você guardará a sua palavra. Même si les autres rétrogradent, Mesmo se os outros retrogradam,
procéder. Mais Dieu savait Deus sabia que toi, tu as confiance en lui. que você tem confiança nele. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Est-ce que vous pouvez crier aussi comme moi? Pode gritar também como eu. Alléluia! Amém. Alléluia! Amém. Est-ce que vous pouvez placer votre confiance à Dieu? Pode colocar a sua confiança em Deus. Le mot prédestiné A palavra predestinada ne regarde pas en arrière. não olha para trás. Il y a la préscience. A presciência On appelle ça prédestiné. é chamado predestinado. Il y a pré, A pré, il y a destiné. a destino. Donc avant que vous allez à la destination, Antes de você ir no destino, on vous a déjà prévu d'arriver à la destination. já te previu de você chegar lá no destino. Donc même en route, Mesmo no caminho, même si vous voyez tout ce que Satan fait, mesmo tá vendo tudo que Satanás fez, les TikTok, TikTok, les Movata, Movata, les choses là, aquelas coisas, ça ce n'est pas pour vous. isso não é para você. Dieu vous a prédestiné Deus vos predestinou à être transformé a ser transformada à l'image de sa parole. na imagem da sua palavra. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Vous dites, pasteur, je serai là. Você diz, pastor, eu estarei lá. Si tu n'étais pas prédestiné à être là, Se você não fosse predestinado a estar ali, alors va boire, vai beber, va fumer, vai fumar, va enamorar. vai namorar. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tá fazendo o que aqui? Pourquoi tu es ici? Estás aqui para quê? Tu n'es pas venu ici pour s'asseoir. Não vieste aqui para sentar. Tu n'es pas venu pour accompagner quelqu'un. Não vieste aqui para acompanhar alguém. Dieu t'a appelé toi Deus te chamou você pour arriver jusqu'à la fin. para chegar até ao fim. Quelque part, frère Bonhomme dit, Algum lugar em Abraão diz, même les épreuves, mesmo as provas, les temps difficiles que tu traverses, tempos difíceis que estás a Dieu atravessar, a déjà prédestiné cela. Deus já predestinou isso. Et il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ele diz, tudo concorre ao bem daquele que ama a Deus. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Et je crois de tout mon cœur. Eu creio de todo o Et coração nous sommes maintenant dans les lieux célestes. que agora estamos no lugar celestial. Cette puissance-là Aquele poder est ici está aqui pour transformer encore para transformar mais les sœurs as irmãs à des filles de Dieu. nas filhas de Deus. Cette puissance est ici. Aquele poder está aqui. Regardez, Olha, on a pris seulement la verge d'Aaron, só pegar a Virgem de Arão, on a mis ça dans la présence de Dieu. colocaram na presença de Deus. Qu'est-ce que cela est devenu? O que aquilo tornou? La puissance de O transformation. poder de transformação. C'était à Okauka. Uma vara seca Mumezate. não tem fruta. Mais la présence en Na Zan, presença de Deus, la verge a changé, aquela virgem mudou. a bourgeonné. Isso bradou. Et puis, message à Makasoyo. E essa mensagem é forte. Gloire à Shekinah Isawa. A glória da Shekinah está aqui. Et Yozon dit m'amen. Você está aceitando amém? Tiki va pantalon pour le message. Deixa calça para a mensagem. Laissez-moi vous dire, Deixa-me vous dizer. tu es une fille de Dieu. Você é uma filha de Deus. Aujourd'hui, je ne condamne personne. Hoje não estou condenando ninguém. J'ai beaucoup condamné. Condenei muito. Mais laissez-moi vous dire, Deixa-me vous dizer. Okokota Lola. Vais entrar no céu. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Il y a une grâce Há uma qui graça t'a transformé. que te transformou. Quel est l'effort que tu as fait Qual é o esforço que você pour fez laisser la bière? para deixar bebida? Est-ce que tu as gêné? Jejuou? Est-ce qu'on a chassé les démons? Expulsar o demônio? C'est seulement dire amen à la parole. É somente dizer amém na Il palavra. y a une puissance Há poder qui a transformé ta que vie. transformou a sua vida. Frère Branham me dit, Irmã Branham diz, la puissance qui vous a transformé o poder que te transformou d'une fille prostituée de uma filha prostituta à une fille de Dieu, numa filha de Deus, d'un alcoolique do alcoólico à un fils de Dieu. ao filho de Deus. Cette puissance Aquele poder vous transformera te transformará de ce corps mortel desse corpo mortal à l'immortel. a imortal. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Cette puissance Aquele ne poder vous laissera pas sur la terre. não te deixará no túmulo. Peu importe là où on peut vous Pouco enterrer. importa onde pode te enterrar. À la voix d'archange, No voo do arcanjo, au son de la o trompette, som da trombeta, les morts en Christ os mortos em Cristo ressusciteront premièrement. ressuscitarão primeiro.
poder, La même puissance o mesmo poder va te transformer. vai te transformar. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Je peux voir Abraham, Posso ver Abraão, un vieux homme, velho homem, avec combien d'âge? com quantos anos? Combien? C'est presque 100. Quase 100. Sarah, A Sara, 90. 90. Mais seulement dire amen à la parole. E somente dizer amém na palavra. Elohim descend. Elohim desceu. Je dis Abraham, Disse Abraão, je suis descendu eu desci pour transformer para transformar ton vieux corps. o teu velho corpo. Abraham, Abraão, je suis descendu. eu desci. Amour divin, Amor divino. je suis descendu. Eu desci. Je sais qu'avec ce corps, Eu sei que com este corpo, tu ne crois pas la parole. você não crê na Mais palavra. tu peux croire la parole, Pode crer na palavra, mais tu ne peux pas arriver. mas não vai conseguir. Il faut une onction spéciale. É preciso uma unção especial. Dieu dans la chair humaine, Deus na carne humana, manifesté manifestado pour te transformer. para te transformar. Écoutez Sarah, Ouça, Sara, moi qui suis vieille, eu que sou velha, j'aurai encore le désir. terá mais prazer. Pourquoi? Por quê? Vous doutez. Estavas a duvidar. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à Dieu? Tem algo difícil que seja Deus? Comme moi je suis descendu, Da maneira que eu desci, vous aurez cet enfant. você terá esse filho. Je croyais que vous diriez amen à la parole. Eu creio que você diria amém na palavra. Écoutez mes frères, Ouça, meus irmãos. le Dieu qui a transformé Abraham O Deus que transformou Abraão est sur la terre maintenant. está sobre a terra agora. La dynamique qui avait changé Abraham, A dinâmica que transformou Abraão, qui avait changé Enoch, que mudou Enoque, est sur la terre maintenant. está sobre a terra agora. N'ayez pas peur, Não tenha medo. nous serons transformés. Vocês serão transformados. N'ayez pas peur, Não tenha medo. nous serons enlevés. Nós seremos arrebatados. Je ne sais pas comment, Não sei como. mais au nom du Seigneur No Jésus-Christ, nome do Senhor Jesus Cristo, nous serons enlevés. nós seremos arrebatados. Au nom de Jésus, No nome de Jesus. cette puissance est ici maintenant. Este poder está aqui agora. Vous me pouvez dire que je suis fanatique maintenant, Pode me dizer que sou mais fanático je agora? sens qu'il est ici. Eu estou a sentir que Ele está aqui. Recevez, cette puissance est ici. Receba, este poder está aqui. Cette puissance va te transformer aujourd'hui. Este poder vai te transformar hoje. Peu importe la maladie, Pouco importa a doença, tu dois voir la guérison. deve ver a cura. Peu importe les problèmes que tu traverses, Pouco importa o problema que está a atravessar. la puissance est ici. O poder aqui está. Recevez ce que vous avez besoin. Receba o que você precisa. Ne laissez pas ce Dieu là pour quelqu'un d'autre. Não deixa que ele dê para outra pessoa. C'est votre Dieu. É vosso Deus. La parole est confirmée. A palavra está confirmada. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Recevez cette transformation. Receba esta transformação. La même puissance est ici. O mesmo poder está aqui. Le même ministère est ici. O mesmo ministério está aqui. Le même Jésus-Christ, O mesmo Jesus Cristo. il est ici sur la Ele está terre. aqui sobre a terra. Le même Saint-Esprit, O mesmo Espírito Santo. il est descendu aujourd'hui Ele desceu hoje pour manifester sa gloire, para manifestar a sua glória. pour transformer son peuple Para transformar o seu povo. de gloire en De gloire, glória em glória. de baptême en De baptême, batismo em batismo. de gloire en gloire, De glória em glória. de puissance en puissance, De poder em poder. jusqu'à ce que vous serez transformés Até que será transformada pour l'enlèvement. para o De arrebatamento. jour en jour, De dia em il y dia. a eu une transformation. Há uma transformação. Oh, le diable a échoué. O diabo falhou. Le diable est en retard. O diabo está atrasado. Le message atteindra son but. A mensagem de Deus foi soar. Oh Dieu, Oh Deus. toi qui as changé Abraham. Você que mudou Abraão. Abraham a
vit la même chose. Abraão via a mesma coisa. Nous aussi, Seigneur. Nós também, Senhor. Nous disons Amen à cela. Digamos amém a isto. Celui qui discernait les pensées des Aquele cœurs. que discernia pensamentos. Ce n'était pas Branham. Não foi Branham. C'était Elohim. Foi Elohim. Il a ramené les pensées d'Elohim E revelou o pensamento de Elohim sur la terre sobre aujourd'hui. a terra hoje. Recevez la grâce de la transformation. Receba a graça da transformação. Levez-vous, vous allez recevoir. Levantai-vos e vão o receber. Après la ménopause, Depois de menopausa, une vieille femme uma velha mulher est devenue une petite fille de 18 ans. tornou uma jovem mulher de 18 anos. Pourquoi pas toi? Por que você não? Cette puissance, Elohim est ici. Aquele poder, Elohim está aqui. Un vieux homme Velho homem de 100 ans, de 100 anos, il est devenu un homme de 20 ans. ele tornou um homem jovem de 20 anos. La puissance de la transformation. O poder de transformação. La promesse du jour. A promessa do dia. Dans leur jour, c'était Isaac. No seu dia era Isaac, Mais dans notre jour, mas em nosso dia c'est l'enlèvement. é o rapto. Si tu peux croire, Se você pode acreditar, tu peux être transformé. você terá aquela unção. Oublie les péchés. Esquece os pecados. Oublie. Esquece Recevez. e receba. Elohim fort est ici E o Elohim forte está aqui pour changer ta vie. para mudar a sua vida. Ne te soucie pas de ce que tu étais. Não te preocupe